Bom, voltando para a Série A, Edmundo, tivemos alguns resultados importantes aí, e clubes como Flamengo e Galo chegando novamente ali na parte de cima, né? E o que mais me surpreendeu, gente, eu sei que os dois estavam com as equipes reservas, né? Tanto o Flamengo quanto o Atlético Paranaense. E o Flamengo, a reserva do Flamengo joga titular, a maioria dos jogadores, 90% dos clubes hoje, né, Edmundo? E, cara, primeira coisa que eu quero perguntar duas coisas sobre essa partida. Primeiro, isso aí vai atrapalhar o Atlético Paranaense, esse 5-0. E segundo, o que foi isso, cara? Pode prever alguma coisa para o jogo da Copa do Brasil? Não, né, cara? É muito, muito diferente isso, né, Edmundo? Então, o Atlético Paranaense veio de um jogo extremamente estressante na quinta-feira, né? Contra o Estudiantes, até rimou. Ele ganhou com o gol do Vitor Roque já nos acréscimos. O jogo já se encaminhava para as penalidades. Aquilo ali faz assim, ó. Me classifiquei para a semifinal da Libertadores. Aí, domingo, vai ao Maracanã, faz até um bom primeiro tempo. O Flamengo foi melhor, criou, mas fez até um bom primeiro tempo. Só que aí, né, no segundo tempo, 3 falhas de escanteio. O Flamengo fez 3 gols idênticos, né, com o zagueiro, dois com o zagueiro e outro com o Lázaro. Então, assim, eu acho que não tem nada a ver, e acho que pelo contrário. O Filipão vai dar um puxão de orelha na galera e o time do Atlético vai reagir, vai jogar melhor na próxima quarta-feira. Eu acho que essa goleada aplicada pelo time do Dorival Júnior, claro que é uma brincadeira, é uma metáfora, mas vai acender o sinal de alerta lá no Furacão. Acho que o Furacão vai vir mais forte do que iria, né? Porque é outra competição. Eles fizeram um jogo sem muito brilho no 0-0 aqui. O Flamengo poderia ter vencido, mas foi 0-0 e no campo deles, diante da torcida do Atlético, o Atlético é muito mais forte do que fora de casa. É até essa pergunta que eu ia fazer para você logo depois do seu comentário. Será que essa derrota de 5-0, tendo o Felipão no banco, o próprio Felipão que já passou por situações parecidas, ruins no futebol, cara experiente, né? Isso aí não pode ajudar o Felipão mesmo a falar, opa, peraí, eu vou pegar uma coisa boa disso daqui. 5-0, chega no vestiário pré-eleição, ó, gente, a gente foi humilhado lá, não sei o que lá, falaram mal da gente, para dar aquela acendida. Acho que o Felipão numa hora dessa é importante, né? Ah, com certeza. Ele vai fazer com que o time corra mais, que o time lute mais e jogue com o time titular, né? Jogadores mais experientes. Então, certeza que isso vai servir de combustível para que o Atlético consiga uma classificação. Agora, o Flamengo tem jogado muito bem. 6ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro, chegou à 2ª colocação. No final de semana tem jogos importantes, né, do Flamengo também pelo Campeonato Brasileiro, tem Fluminense, tem Palmeiras e Fluminense. Então, assim, as coisas estão afunilando. Estão afunilando. Ao mesmo passo que o Atlético Paranaense vai jogar o jogo da vida na quarta-feira, o Flamengo também. O Flamengo quer continuar vivo. E hoje eu vi uma notícia que acho que a torcida do Flamengo e do Palmeiras, quer dizer, vão ficar felizes aí, porque eu acho que a final vai se repetir. A final de 2022 vai se repetir a final de 2021, que o jogo pode não ser em Guayaquil, lá no campo do Barcelona, em função da guerra que o país está vivendo. Seria bom para todo mundo, no fim das contas, isso daí acontecer, né? Mas a gente vai esperar um pouquinho mais. Realmente, cara, vai ser. Aliás, esse final de ano aqui, final de ano é mais ou menos meio do ano aqui do Brasil, porque é final, porque vai ter a Copa do Mundo em novembro também, né? Então deu uma funilada. Mas tá maravilhoso, né? Tanto a Libertadores da América quanto a Copa do Brasil. O que a gente tá tendo de jogão e de surpresas como essa, Atlético Paranaense, que tá. Assim, é uma surpresa para mim. Tá tão bem assim, né? Que sempre vem fazendo bons times, né? Mas impressionante, tá na Copa do Brasil, Libertadores da América, tá bem até
no Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Furacão, para mim, hoje, você vai botar ali Palmeiras, Flamengo, o Atlético Mineiro deu uma caída, mas tá por lá. Logo em seguida, para mim, já tá vindo o Furacão na frente de muitas outras equipes aí. Então, tem feito bons trabalhos aí. E aí, continuando no Brasileiro, o Flamengo volta para a briga agora, fica em segundo lugar. Eu acho que é a única equipe que consegue chegar ali próximo do Palmeiras para beliscar. Eu acho difícil tirar o título do Palmeiras, mas é a que mais está próximo ali. E o Galo venceu, né? 1-0 ali, né, Edmundo? Mas volta a ganhar, agora tá só foco total no Brasileiro, né? E, cara, o Cuca deu uma declaração, vou colocar daqui a pouquinho. Antes eu quero que você me diga que foi importante uma vitóriazinha depois daquele banho de água fria que tomou no Allianz Parque, né, Edmundo? Agora só sobrou o Campeonato Brasileiro e só acho que o Atlético não vai ser campeão, não acredito. Se eu não acredito no Flamengo, se eu não acredito no Corinthians, não vou acreditar no Atlético Mineiro. Mas ele tem que sair de forma honrosa, chegar ali no G4, conquistar a vaga direta para a Libertadores do ano que vem. E é muito a cara do Cuca, né? O Cuca sempre chega, perde a primeira, perde a segunda, perde a terceira. Depois o time dele engata uma sequência de vitórias. O Atlético é um time muito bom, mas os principais jogadores não estavam entregando o que o técnico e a torcida esperavam. É por isso a troca no comando, né? Não entendi por que o Cuca... sim, eu vi que ele alegou problemas familiares, pessoais, né? Para não continuar. Mas agora ele voltou e acho que ele tem que fazer um trabalho digno até o término do Campeonato Brasileiro e está na Libertadores ano que vem. Ano novo, vida nova. Não tem segredo, né? Tem que ser isso aí mesmo. Não tem outro jeito, né? Esse ano não adianta lamentar. Tem que juntar os cascos do trabalho ruim que o Turco Mohamed deixou para ele. Exato. Ó, eu vou mostrar agora a declaração. Agora não, antes. Temos um superchat aqui. COD, né? Na verdade, pelo jeito é o Vitor. Ed, só falar isso no superchat dele. Ed, obrigado por tudo. Victor, obrigado a você, lá de Vancouver, no Canadá. Manda um abraço pro Vitão aí. Valeu, Vitão. Obrigado aí pelo superchat, tá bom? Diretamente do Canadá aí. Um abraço. Obrigado. E aí vamos colocar aqui, porque mais uma coletiva polêmica, além do Vitor Pereira, foi essa do Cuca, que para mim foi mais infeliz ainda do que o Vitor Pereira, mas quero colocar para você e o pessoal do chat também comentar o que acharam dessa resposta dele aí do Cuca sobre Abel Ferreira. Vamos ver. Depois dele sair vitorioso. Eu não vi isso, mas o que eu queria te dizer, às vezes você pega uma frase dentro de uma entrevista inteira e você consegue descontextualizar uma entrevista inteira. Então eu me lembro que eu falei, ficou difícil para nós com um jogador a mais, e isso foi o chavão dos programas. Não pegaram a sequência da minha entrevista, onde eu disse que era um jogo de 80 metros, que eles saíam e nós saíamos, e quando nós nos fechamos, quando nós tivemos o jogador a mais, não tinha mais 80 metros, nem 60, tinha 40, 30. Que eles foram lá na linha defensiva e, por jogar em casa, tem aceitação do torcedor e faz aquela motivação, o homem é mais. E você não achou os espaços para aquilo, porque sobrava no nosso time os zagueiros. 2 homens a mais não teve jogo. Teve muito pouco, não tinha bola. O Palmeiras é um time reativo, então é mais fácil para o Abel pôr o Dudu para correr, marcar, e pôr o Rony para marcar. Quando você tem características de outros jogadores, você não consegue fazer isso. Meu time não conseguiria fazer isso, porque meu time não é reativo. O meu time é proativo, ele propõe o jogo, coisa que geralmente o Palmeiras não faz. O Palmeiras, ele tem a bola longa, ele tem a marcação individualizada e joga no teu erro após a roubada de bola. Não tem um jogo saindo, jogando. Agora, quando você está vencendo, né, tudo que você faz é perfeito, é bonito, é maravilhoso. Se você sai para o vestiário escutar música, na hora dos pênaltis e ganha, vira moda. E se perdesse? Quando você cai 6 vezes no mesmo canto e ganha, é legal. Você lembra o Muralha, que caiu 6 vezes e perdeu? O que aconteceu? Quando você tem 2 jogadores expulsos, não passa nada, porque a cabeça é fria, mas não foram cabeça fria, podia ter quebrado um jogador.
expulso. Se a derrota vem para eles nesse jogo, vocês estavam cobrando as 2 expulsões, as 6 caídas do goleiro no mesmo canto, o treinador que não ficou para os pênaltis, etc. e tal, mas quando se ganha, tudo é perfeito. Parabéns pro Abel. Parabéns pro Palmeiras. Aí, Edmundo, tem algumas coisas que eu tenho que deixar claras aqui, né? Por quê? O que acontece? Ele tá... para mim foi muito infeliz várias coisas que ele falou aí. Até concordo com algumas, poucas coisas, assim, mas ele falar que falou que o jogador a mais prejudicou o time dele. Falar muito do Abel. Mas sabe o que é isso aí? O Abel Ferreira, que costuma dar entrevistas sinceras, assim como o Vitor Pereira, né? Os dois, né? Falam normalmente, não pensam para falar, né? Ele falou que o Cuca usou a tática errada, né? Falou mal da tática do Cuca, assim, mas não foi nem para falar mal do Cuca em si, né? Mas, meu, o que você achou dessa declaração do Cuca? Eu achei uma bobagem, uma dor de cotovelo danada. Falou do Everton, sabe? Eu acho que ele foi infeliz, né, Edmundo? Olha, Gui, o futebol tem a premissa de que quem ganha tá certo e quem perde tá errado. Essa premissa existe, isso não vai mudar. Não vai mudar nunca no futebol. Acho que quando você tem 2 jogadores a menos, você tem que ter uma estratégia para não perder. Claro. E aí acho que o Abel fez a parte dele. Quando você tem 2 jogadores a mais, você tem que ter uma estratégia para vencer. E acho que aí o Cuca não fez a parte dele. Entende? A gente fala muito aqui do dinizismo, né? Que ontem até foi goleado por 3-0 lá para a equipe do Internacional. O que faz o Diniz? Cria superioridade numérica, né? Com a posse de jogadores, e do outro lado tem o jogador da velocidade. Então, ele abre espaço para o cara da velocidade do outro lado. E aí, magnificamente, o Ganso se encaixou nesse esquema. É um jeito de jogar. Então, quando você tem 2 jogadores a mais, você tem que ter uma estratégia. E o Cuca não teve. Teve posse de bola, ficou no campo do adversário, cruzou bola para lá e para cá, e acabou não sendo eficiente a ponto de fazer o gol. Eu concordo com ele quando ele fala que quando o Muralha não pegou nenhum pênalti, a gente criticou, e agora o Everton pegou um dos pênaltis, mal cobrado até pelo Rubens, do Atlético Mineiro. Mas, cara, cada um com a sua estratégia. Não dá para a gente criticar. Acho que o Abel deveria ficar em campo, não ir para o vestiário. Também acho, é uma opinião, eu não faria, estaria junto com o meu grupo o tempo inteiro. Mas, cara, tem que entender os motivos, o porquê, sabe? Essa classificação do Palmeiras, ela tem a capacidade, sim, mas ela também contou com muita sorte. Porque no jogo de ida perdia por 2-0, poderia ter tomado o terceiro, não seria nada demais, porque o Palmeiras jogou uma partida ruim, consegue chegar ao empate. Nesse jogo de ida, perde 2 jogadores, em 15 minutos do segundo tempo já estava com 2 jogadores a menos, conseguiu levar o empate até o final, conseguiu a vitória nas penalidades, então também tem sorte, né? Não é só competência. Eu acho que a sorte acompanha os competentes, mas também teve sorte. E, cara, faz parte. A beleza do esporte, do futebol, está nisso. Está, né, nesses se. Todo mundo fala, o se não joga. Joga. Os números mentem. Né? A gente agora, recentemente, teve um jogo, incluindo o time do Cuca. Foi 5-3 para o Fluminense. 5-3. O Fluminense não teve nenhum escanteio. É bizarro. Como é que um time faz 5 gols, perde outros tantos? Acho que foi uma das grandes atuações aí do Luiz Henrique, se despedindo do Fluminense. E não tem um escanteio. Se você faz uma enquete, meu time teve 10 escanteios e o teu time teve 0 escanteios. Quem ganhou o jogo?
Você vai dizer que quem teve 10 escanteios. Mas a graça do esporte, do futebol, está aí, do imponderável, de coisas que a gente não acredita que acontecem. Então, é justo que o Cuca ainda esteja incomodado com a eliminação, que acho que passou muito pela falta de competência do time dele, de marcar o terceiro gol no Mineirão e matar o jogo, de marcar um gol apenas no Allianz Parque, quando ele tinha a superioridade numérica. Eu acho que o Abel não. O Abel fez o que se espera de um técnico, criar uma estratégia para não perder. Né? Então, acho que o Cuca já passou. Primeiro que já passou. Doeu, né? Doeu, acho, hein? Ele tá é uma dorzinha de cotovelo, mas ele falou algumas coisas que eu concordo. Ele falou algumas coisas que eu concordo. Foi até ponderável, mas é do futebol. Porque o futebol é assim. Quem ganha pode tudo. Quem perde, lamenta. Exato, foi uma declaraçãozinha infeliz, né, do nosso amigo Cuca, que falou do Abel, mas assim, me pareceu dor de cotovelo, ficou incomodado que o Abel Ferreira falou que ele usou a tática errada contra o time dele, mas, né, tá meio que provado nos números aí que aconteceu, né. E um outro jogo bem interessante, tem 2 jogos ainda que a gente quer comentar do Brasileirão, que você até falou aí que o Internacional venceu o Fluminense por 3-0, e aliás, não sei se você assistiu esse jogo, Edmundo? Não. Eu assisti uma boa parte. Eu não assisti, não. Cara, ontem foi Dia dos Pais, tinha uma galera aqui em casa. Tranquilo. Não, foi um jogo bem legal de assistir, mas o VAR, cara, tirou um gol do Internacional, era para ser 4 isso aí. O cara tava antes do meio de campo e o juiz deu impedimento depois que o gol já foi validado pelo VAR, ou seja, o VAR errou a regra. Tá todo mundo comentando aqui, porque não saber o que vai sair na súmula aí para entender o que eles deram. Mas pela linha traçada, ele tá atrás do meio de campo, e aí o toque vem, ele passa ali depois e faz o gol. E, cara, se errar a regra também com o computadorzinho do lado ali, aí é brincadeira. Mas vitória importante do Internacional por 3-0. O Inter, que para mim tá na mesma prateleira ali que o Corinthians, cara. É um time que vai brigar ali para ir direto para Libertadores da América, acabou saindo da Sul-Americana, só tá no Brasileiro agora, né? E o Fluminense do Diniz é isso aí, né, Edmundo? Não tem jeito. Ou ganha de 5 ou perde de 3, é sempre bastante gol, né? O Diniz deu uma entrevista dizendo que o time dele jogou mal, não foi intenso, não teve a intensidade que se requer um jogo gigante como esse. Eu diria que, assim, o Inter foi eliminado no meio de semana para o Melgar, né? Sim, Melgar nos pênaltis. E aí, todo mundo estava bravo lá em Porto Alegre com a equipe do Inter. E aí, no final de semana, eles responderam. Eu estava vendo os programas de televisão em relação ao impedimento, e tem uma imagem, né, não é muito clara, não é muito conclusiva, de que as costas ou o glúteo do alemão ele estava além da linha e que a arbitragem ou o VAR teriam acertado. Mas, assim, os 2 pés dele estão no campo de defesa. Eu juro que eu não sei a quem e por que eu acredito, mas eu vi o corporativismo ali dos comentaristas de arbitragem defendendo o árbitro. Os árbitros, ou o árbitro ou os árbitros. Mas, enfim, a verdade é que o Internacional rapidinho se recuperou da eliminação, goleou o Fluminense que vinha invicto há 13 partidas. Né? O próprio Diniz disse que foi uma das piores partidas do Fluminense no ano, faltou intensidade, mas também normal porque perdeu por uma grande equipe. Jogar contra o Internacional no Beira-Rio sempre foi muito difícil, independente do momento do Internacional ou não. Exato, o Fluminense está ainda ali, vai brigar, mas chegando Atlético Mineiro e Flamengo ali, né, segundo lugar, e o Palmeiras disparando na liderança, acho que está muito difícil aí não apostar no Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. Quem vem se recuperando é o São Paulo, né, venceu por 3-0 em casa o Red Bull Bragantino, tá indo bem, conseguiu passar na Sul-Americana do Ceará
Para mim, ali jogando, o Ceará jogou um pouquinho melhor que no primeiro tempo foi mais São Paulo, depois foi Ceará, mas é impressionante como melhora o ambiente, né, Edmundo, uma classificação dessa na Sul-Americana, e vence por 3-0, e não se vê tão longe assim de conseguir aí beliscar o G6, G8, caso perca a Sul-Americana para se classificar para a Libertadores, né? Então, o São Paulo tem um bom time, né? Tava com uma sinergia maravilhosa com o seu torcedor, porque em casa era quase que imbatível, mas oscilou como todo mundo. E acho que a classificação na Sul-Americana, diante do Ceará, deu força à equipe do São Paulo, a equipe do Rogério Ceni. Eu acho que é equilíbrio, tem que ter equilíbrio, ver se consegue ganhar uma dessas duas competições que ainda está envolvida, porque nesse meio de semana ele tem uma verdadeira pedreira, que o América Mineiro vem de 4 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, né? E promete criar bastante dificuldade para o São Paulo jogando lá no Independência. Então, assim, é o futebol brasileiro, cara. É quarta e domingo, toda semana é uma batalha. Né? A última semana do São Paulo foi maravilhosa. Se classificou diante do Ceará, mesmo jogando fora de casa, e goleou o Red Bull Bragantino por 3-0. Agora vamos ver como é que vai ser a próxima semana, né? Se ele vai conseguir se classificar à semifinal da Copa do Brasil, campeonato que o São Paulo nunca conseguiu conquistar. Então é uma ótima oportunidade, mas ele venceu apenas por 1-0 e vai encarar um time muito, muito bem treinado, né? Que é o time do América Mineiro, e que vem e vive um excelente momento, né? Um excelente momento técnico. Então, acho que é importante aí o time do Rogério Ceni estar alerta para essa semana, que será bem complexa.